Neste vídeo eu vou ler um texto que eu escrevi falando tudo o que eu gostaria para os principais movimentos sociais do Brasil e principalmente para os partidos de esquerda. Mas para qualquer pessoa que tenha interesse no bem coletivo, esse vídeo está valendo. É para essas pessoas que eu quero falar. Eu não tenho espaço para falar sobre isso, então eu vou usar aqui o YouTube, que é um espaço acessível, para poder compartilhar essas ideias que eu reuni aqui neste texto, que fala sobre política e direito dos animais. Muito obrigada. A causa animal é uma causa humana. A causa ambiental é a principal demanda de nossa época, não apenas para garantir soberania do Brasil, com perspectivas de trabalho e aposentadoria para a população, mas de acesso a alimento e água nas próximas décadas. Diante da destruição de florestas brasileiras, a contaminação da água potável, a violência e o assassinato contra os povos indígenas, de pessoas do MST e de ambientalistas, tais como Chico Mendes, devido à ganância dos dois grandes negócios que dominam a política e concentram poder financeiro no Brasil, mineradoras e agropecuária. Para ampliar o entendimento da atual e complexa realidade de exploração capitalista no país, é importante que a causa animal não seja mais excluída ou ignorada nas análises e ações políticas. É comum nas pautas ambientalistas, incluindo a recente ecossocialista, não destacar ou não considerar os direitos dos animais. Os danos ao meio ambiente e aos animais criados pela agropecuária são ocultados na propaganda comercial ou silenciados violentamente. Responder a esses danos é um enorme desafio social e político, pois a agropecuária é um negócio capitalista de sucesso altamente rentável na economia globalizada. Se não fossem permitidas as violações dos direitos dos animais, se não fosse permitida a geração de lucro através da escravidão dos animais, principalmente de vacas, porcas e galinhas, sim, a exploração animal é, acima de tudo, sobre gênero feminino. O Brasil não estaria hoje entre os 4 países com maior emissão de gás de efeito estufa, contribuindo de forma massiva para a emergência climática, atrás de países como Estados Unidos e China, conforme foi constatado pelo próprio governo federal em 2004, na publicação do relatório Comunicação Nacional para a Convenção Quadro das Nações Unidas, que aponta a agropecuária como a principal responsável por essas emissões, superando as indústrias químicas e os veículos movidos a combustível fóssil no país. Apenas 3 companhias de exploração animal, JBS, Cargill e Tyson, foram responsáveis em 2016 por emissões de gases de efeito estufa superiores a toda a França e quase se igualaram ao nível de algumas das maiores companhias de petróleo, como a Exxon, BP e Shell. Se as 20 maiores empresas de carne, ovos e laticínios do mundo fossem um país, elas seriam o 7º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Esses monopólios globalizados abastecem grandes e pequenos mercados, com carnes, peixe, vaca, galinha, porca, laticínios, ovos e demais produtos derivados. Por ano, bilhões de animais são criados artificialmente dentro da indústria, são confinados, torturados e mortos para abastecer o mercado globalizado. Isso não é econômico nem sustentável. Isso não é ético nem saudável. Não é econômico nem sustentável. Isso não é ético nem saudável. Os nossos antepassados pareceriam vegetarianos quando comparamos a quantidade com o que se consome hoje, diariamente, de carnes e seus derivados. No passado, não tão distante, o consumo de carnes e derivados ocorria algumas vezes no ano ou em meses, principalmente no final do ano,
no Natal. Algumas famílias criavam animais sem inseminação artificial, que se desenvolviam durante meses sem uso de hormônios de crescimento. As próprias famílias vendiam parte de sua produção. Não havia açougues na maior parte das aldeias ou bairros nas cidades. O costume alimentar centrado nos derivados animais também foi uma herança dos países colonizadores. A Europa, devido ao local geográfico exposto a longos períodos de inverno, não oferece uma variedade de verduras, legumes, grãos e frutas para o ano todo, diferente das regiões tropicais. Sendo assim, criou-se uma alimentação que atendesse à sua demanda, na base da exploração animal predominantemente. Diferente de muitos povos na Ásia, que possuíam uma história milenar com costumes e culturas vegetarianas, tais como boa parte dos hindus, Hare Krishnas ou budistas. É importante frisar que a comida também é uma questão de economia e política, e assim deve ser tratada. Não é diferente da água potável. A produção de 1 quilo de carne bovina exige, em média, mais de 15 mil litros de água, de acordo com a organização internacional Water Footprint. Para produzir a mesma quantidade de cereais, por exemplo, são necessários apenas 1.644 litros. Outras carnes, como porco e frango, ainda que consumam menos água para sua produção, ainda apresentam um gasto bastante superior às alternativas vegetais. A produção de derivados animais exige um consumo muito mais elevado de água e terras quando se compara à produção de vegetais. De acordo com a ONU, para a preservação do meio ambiente, como uma resposta à emergência climática e também para combater as recentes epidemias de obesidade, diabetes, hipertensão e câncer, as pessoas devem adotar uma alimentação vegana, livre de derivados animais. Isso é fundamental e de maior importância, principalmente em termos ambientais, do que economizar o consumo do chuveiro elétrico, muito mais do que apagar lâmpadas, usar transporte público ou bicicletas, sacolas retornáveis ou outras práticas sustentáveis. A prática alimentar, a mudança alimentar, ela supera todas essas, ela é mais importante. O Brasil se tornou o açougue do mundo, na geopolítica capitalista globalizada. Possui o segundo maior rebanho bovino, o primeiro pertence aos Estados Unidos. Para os rendimentos nessa área continuem a aumentar, vale tudo. A floresta amazônica tem sido destruída para que no lugar se instale extensos pastos para vacas e abatedouros. Não adianta tampar o sol com a peneira. Quem consome carnes e seus derivados diariamente também está destruindo a Amazônia. Pasto para vacas. A verdade deve ser dita. De nada valerá criticar ou fazer denúncias contra o governo Bolsonaro, se não adotar práticas sustentáveis, no qual inclui, de acordo com a ONU, o movimento vegano pelos direitos dos animais. De nada valerá criticar o governo Bolsonaro se continuar a bancar os seus patrocinadores, os ruralistas. A agropecuária é tão nociva e violenta tanto quanto o narcotráfico. Além dos danos já citados, ela causa danos aos seus trabalhadores pela insalubridade, pelo uso de mão de obra semi-escrava ou escrava. A JBS e a Friboi detêm um monopólio de mercado e devem bilhões à Previdência Pública e se beneficiam diretamente com a reforma da Previdência. Por ser uma indústria insustentável, a agropecuária deve ser boicotada, com a finalidade de minar a sua influência política e poder econômico. Com relação ao ecossocialismo, vale apontar que Marx foi um homem branco europeu, uma pessoa de sua época. Por isso, a análise marxista deve ser atualizada conforme o momento histórico, cultural e geográfico, para obter uma visão nítida e ampla da realidade. Além de incluir a causa feminista, a causa dos povos não brancos, a causa da LGBTfobia e as pessoas consideradas deficientes,
deve-se incluir urgentemente a causa ambiental centrada nos direitos dos animais. Tudo isso para que se possa responder com lucidez às provocações capitalistas. O ser humano é capaz de resolver os seus problemas sem usar os animais. O ser humano é capaz de resolver os seus problemas sem usar os animais. Isso é econômico, sustentável, saudável e ético. Vivemos hoje, de acordo com previsões de climatologistas, os primeiros anos da mudança climática. Os primeiros anos serão frios, devido ao derretimento das geleiras com variações abruptas de temperaturas. Extinções em massa de fauna e flora já ocorrem. Essa fase irá terminar em poucos anos, e então a temperatura só vai aumentar. A queda do capitalismo, por sua insustentabilidade, acabará com toda a vida do planeta em poucas décadas. Os climatologistas denominam de a sexta extinção em massa. A última foi com os dinossauros, porém, desta vez, a extinção será a nível global, ar, terras e águas. A previsão é que, se não houver mudanças hoje, ou será o fim da vida na Terra, ou sobreviverão apenas as bactérias cianofícias, neste caso, podendo a vida ser resetada, reiniciada.